pessoal, aqui é a professora Isabela de Artes Visuais. O vídeo de hoje é sobre Bauhaus. Bauhaus nada mais é do que uma das escolas mais importantes de design do mundo. Infelizmente não existe mais, foi encerrada por conta da Segunda Guerra Mundial, mas deixou um legado fortíssimo. Inclusive, toda vez que eu monto esse cenário aqui, né, tem uma inspiração muito forte na Bauhaus. São móveis, né, por exemplo, essa grande estante é um móvel que provavelmente veio, né, de uma evolução que a Bauhaus permitiu para o universo. Nesse lugar tem várias pecinhas que são super marcantes dentro dessa questão de design, né? Então, assim, além de ser uma consumidora nata, eu faço questão de consumir peças que são assinadas por questão de consumir como arte, né? Tanto que tem objetos que são utilitários, que eu acabo colocando aqui como peças decorativas. Como exemplo, a gente tem aqui um espremedor de suco. Isso é um espremedor de suco, tá? Do Philippe Starck, para a marca Alessi, que é uma marca italiana de produtos utilitários. Espremedor de suco, tá? Temos, eu não vou tirar ali não, porque vai causar uma confusão, mas ele tem uma chaleira do Michael Grave. É uma chaleira, tá na estante. Tem uma xícara com asas, super bonitinha, do Estúdio Humanos, que é um estúdio brasileiro maravilhoso de design. Tem outras coisinhas. A própria estante é uma peça de design, né? Ela é uma peça da Tokstok, ela é chamada de estante topo. Isso já faz toda a diferença, né? O produto não é só uma estante, ela é uma estante com uma nomenclatura, né? Então, assim, a cadeira não tá aparecendo aqui direito, mas é uma cadeira Acapulco. Aí você tem uma cadeira Ghost. Essa cadeirinha aqui que o Van Gogh tá sentado é uma cadeira Ghost. Enfim, tem cada pecinha, acaba tendo, né, uma produção histórica, acaba tendo uma produção industrial e, gente, principalmente gerando economia e muitos empregos. Vamos analisar um pouquinho sobre Bauhaus, entendeu? A origem disso tudo? Vamos lá, né? Falar um pouquinho sobre a Bauhaus. A Bauhaus foi a primeira escola de design do mundo. A intenção deles era a junção da função com o objeto, né, com a função com a estética. O objeto ele tem que ser utilitário, mas ele pode ser agradável aos olhos. Outro princípio deles era que esses objetos eles fossem relativamente acessíveis. Isso caiu muito por terra, porque hoje os objetos da Bauhaus eles acabam sendo valor absurdo. E, na verdade, qualquer objeto que é empregado por designers acaba tendo um custo muito alto, tá? Essa escola, ela contribuiu em várias funções tipográficas, novos estilos de arquitetura, novos estilos de objetos decorativos e utilitários, formas mais geométricas, simplificadas, uso de cores primárias, né, inclusive aqui nessa imagem é bem visível isso. Então, assim, tudo isso, né, formatando objetos que sejam mais acessíveis. Essa era também a intenção. Eu acho que pra gente que mora em Brasília, talvez não sofra um grande efeito, porque esse tipo de construção não nos surpreende. Mas isso porque nós, aqui, né, assim, o projeto Oscar Niemeyer ou Lúcio Costa, já deriva de uma modernidade muito grande. Então, realmente, o nosso referencial vai ser, acho que mais, menos surpreendente, né? A gente vai olhar assim, legal, mas é algo que eu tenho virando a esquina, ou a falta de esquina, né? Bom, o contexto histórico, vocês têm 3 fases específicas, né, da Bauhaus. Apeguem-se bem à data, 1919 e 1933. Então a gente está falando de Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. O momento mesmo de construção, a gente está falando também de uma escola na Alemanha, isso é um ponto importante, né? A palavra Bauhaus, né, também significa, Haus significa casa e Bau significa construção. Então a ideia deles era uma nova construção, uma nova ideologia de universidade. E foi a junção de 2 escolas, né? Nós tínhamos as escolas de artes e ofícios e aí tinha a Belas Artes. Juntou essas duas e aí criou um novo conceito de estruturas artísticas, né? Né, quando a gente fala de artes e ofícios, a gente está falando de algo que pensa, por exemplo, na produção em massa. E aí, em consequência, a artística pensa mais no autoral, no inovador, no original e por aí vai. Juntou essas duas coisas. Daí veio a Bauhaus. A primeira cidade, né, que ocorreu foi na cidade de Weimar.
A gente tem a figura do Walter Gropius, que foi o grande idealizador, foi o diretor, e de fato ele tinha assim, pensamentos muito inovadores, muito ligados a questões sociológicas, de adesão mesmo a objetos mais simples e estéticos, ao clean, né, ao limpo. Então assim, ele foi um cara bem revolucionário. Ele dirigiu tanto a primeira fase, na segunda fase ele também foi responsável pela escola, né? E inclusive ele foi responsável pela idealização do prédio. Esse é o prédio idealizado por Walter Gropius. Inclusive essa letra, né, Bauhaus, tanto essa letra quanto essa foram desenvolvidas na escola. Isso se chama tipografia, tá? Então foram desenvolvidas na Universidade de Bauhaus. E essa segunda fase, ela fomentou um aspecto que é muito trabalhado, né, uma frase que é muito trabalhada no conceito de Bauhaus, que é a forma e a função. Né? A forma segue sempre a função do objeto. Então eu não faço simplesmente o objeto aleatoriamente. Ele precisa ter uma funcionalidade. Curiosamente, eu mostrei objetos para vocês no começo do vídeo que eu, tirei a função. Né? Bom, contexto histórico. Na terceira fase, já vai para voltando, né? Aqui é na cidade de Dessau. Né? Dessau. Esses nomes alemães são terríveis. Bom, na terceira fase é a fase mais tensa, porque vai ser na cidade de Berlim, e aí a gente tá falando de 1932 a 1933, sem muito sucesso por conta da pressão dos nazistas. Né? Então a escola acabou fechando as portas, porque ela era muito, muito pra frente, e se vocês pesquisarem a fundo, a estética nazista é uma estética clássica, supervalorizando, por exemplo, a cultura grega, supervalorizando a cultura neoclássica, que vocês provavelmente estudaram no primeiro ano e no segundo ano, respectivamente. Durante essa fase, nós temos uma figura super importante, que é o Mies van der Rohe. Ele foi uma fortíssima influência para o Lúcio Costa e para o Oscar Niemeyer esteticamente. Quando chegar lá, falar a frase famosíssima dele para vocês verem, quando chegar na parte da produção desse cara. Características estéticas. A estética deles tem muito a ver com acessibilidade, com funcionalidade, tá? Então a estética do período ela vai ser contraditória, por exemplo, a tudo que existiu antes, por exemplo, obras de artes, construções como góticas, aqui né, no texto faz até referência a aquelas ornamentações exageradas, aqueles rococós que eram tidos, por exemplo, na arquitetura barroca, tudo isso cai por terra. A gente vai ter objetos muito mais limpos, que no final das contas acabam dando uma carga muito mais elegante para as construções. E os objetos também, né? Bom, aqui tem alguns dos designers, eu não vou falar de todos, porque são muitos, agora eu quero que chame a atenção, que assim, a gente vê, né, sempre a Bauhaus como super inovadora, super modernona, né? E poucas mulheres, gente. Pouquíssimas mulheres. As mulheres, elas ainda ficavam muito subjugadas e eram muito jogadas para a área têxtil. Mexer com costura, com tecido, mais uma vez. Então a gente não tem tanto a presença de mulheres como designers. Eu falo muito disso com a presença da mulher, né? A gente quase não tem artistas, nós temos muitas artesãs. A gente quase não tem designers de moda, a gente tem muita costureira. A gente quase não tem chefe de cozinha, a gente tem muita cozinheira. Então, assim, isso, por mais que esses grandes movimentos tentem, né, inserir o ideal de mudança, de inovação, principais, né, tá ali, tá faltando um N. Essas imagens são prints, eu não consigo alterar os erros de português. Mas é importante vocês se lembrarem que a mulher ainda ficou muito para trás, mesmo né, se tratando de movimentos absurdamente vanguardistas. Tá? Vamos ver alguns deles. Primeiro, o Valtinho, o Sr. Gropius, que é o grande idealizador, ele tem uma ideia muito, muito sensacional. A ideia dele é que as pessoas tivessem uma formação muito completa. Ele chamava isso de gestalters. Os gestalters, eles teriam, por exemplo, uma noção de fazer eu vou mandar construir uma cadeira de metal, eu vou saber fazer a modelagem daquele metal. Então ele era um cara que tinha uma proposta muito
muito profunda, né? Assim, eu quero que você conheça bem o que você vai executar. Tipo, você vai ser arquiteto, então você vai saber o que é o tijolo, você vai saber o que é um concreto, botando a mão na massa, algo que não acontece muito bem não, viu? Aí o prédiozinho idealizado por ele, né, a planta, como que é, bem Brasília, tá? Eu acho que quem é de Brasília vai olhar pra isso e achar bem tranquilo, né, bem de boa. Nossa, eu fiquei meio fantasma, né, nessa luz. Mas é porque resolvi fazer a gravação à noite, pra ter menos barulho, aí só tem os motoqueiros aqui. Bom, Paul Klee, galera. Paul Klee também, além de ter sido aluno, ele foi professor, e ele foi um grande pintor, né? Também ligado ao expressionismo. E aí acaba carregando parte desse expressionismo na hora quando ele começou a dar aula, ele carregou essa relação dos sentimentos para dentro da produção artística, da produção industrial e por aí vai. Isso aqui são algumas obras do Klee. A Marcel Brauer, esse cara tem um trabalho sensacional. Eu tenho certeza que vocês já viram essa cadeira dele, né? Essa cadeira é super famosona, né? Bem cadeira de consultório de dentista. Né? E ela é engraçada, né? Ela tem umas tiras simples. Gente, aço tubular. Esse aço, esse metal, né? Que a gente tá vendo em formato de tubo, foi desenvolvido na Bauhaus. E é algo super popular. Usam em qualquer cadeira simples. Olha a origem, não é? Essa cadeira do lado, já estudando o formato do zigue-zague, tem uma intenção muito forte de equilíbrio. Elas são super pesadas, por sinal. Aqui o Just Smith, ele trabalhava mais com a parte de letras, tá? Então ele era um designer gráfico que tinha uma preocupação maior com a tipografia. Ó, aqui algumas tipografias, cartazes. Eu acho muito legal a estética deles. Muita gente usou depois para fazer capa de disco. Tem uma banda que eu gosto bastante que usa muito como referência, que é o Franz Ferdinand. Além de usar, né, do construtivismo russo, também usou referências da Bauhaus. Tem uma banda chamada Bauhaus, gente, inclusive. Aí mais cartazes dele, mais projetos. O uso de cores primárias muito constante, tá? Amarelo, o vermelho e o azul. Mais Van der Rohe, esse é um gênio. Frase mais popular do senhor mais Van der Rohe: menos é mais. Né? A gente escuta tanto, né? E é dele, ele que idealizou isso. Olha os projetos. Essa cadeira dele é super pop, que é chamada de Barcelona. Eu sou doida por ela. Doida pra ter uma igual. Olha a casa, que projeto incrível. Novamente, muito Brasília. Né? Então, assim, um espaço muito amplo, suspenso, geométrico. Isso é bem comum dentro da produção da Bauhaus. Outra frase dele, Deus está nos detalhes, e na verdade ele tem várias frases que são super importantes, né? Tipo, eu não quero ser original, eu quero ser bom. Porque criticavam muito a questão das reproduções, né? Das imagens iguais. Gunther Stolze, essa daqui é uma das poucas mulheres, ela teve uma visibilidade muito grande, só que na área têxtil, então aqui a gente tem as tapeçarias dela, mas super modernosa, onde ele começou a inserir essas formatações geométricas. Acho super bonito. Meu Deus, é de morrer isso, tão bonito. E ela acabou sendo diretora da área de tapeçaria e área têxtil da Bauhaus. Né? Mulheres cuidando de setores óbvios, mais uma vez. Mas assim, o movimento, a Bauhaus no geral acaba sendo muito, muito legal. Né? A escola acabou fechando, né, por conta da pressão nazista e pelo estilo extremamente inovador que ela tinha, mas acabou respingando pelo mundo inteiro, né? Vídeo que é Brasília. E é incrível, assim, eu quero que vocês, a partir, né, do momento de hoje, observem mais as coisas que vocês têm, observem como as coisas possuem, né, uma estética muito agradável, uma preocupação de serem muito bonitas. E quantas vezes a gente acaba consumindo um objeto por conta da beleza. Tipo, eu duvido que vocês comprem um óculos de grau pensando só na função que é enxergar, né? A gente com certeza faz uma avaliação da possibilidade da beleza que ele vai me entregar, a forma como ele vai ornamentar o meu corpo. Né? Então, sim, reflitam mais sobre como o design interfere na vida de vocês. Bons livros, capas bonitas, celulares, carros, tudo isso acaba tendo muito de design. Né? E a origem de tudo isso foi dentro da Bauhaus. Espero que vocês tenham gostado. Depois a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa parte de objetos de design, analisar algumas questões, cai muito no vestibular,
O INB adora trabalhar isso, até porque ela é vanguardista também na parte de design. E é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procure no Google Classroom ou me procure lá no @artesvisuaulas. Até mais!